Como reconocer a voz do Espírito Santo? O Espírito Santo ele trabalha em nossa mente, não trabalha em nossos sentimentos, não depende de nossos sentidos. Então, obviamente, ele não vai falar em uma voz audível, ele vai falar em sua mente. Sabe, em sua mente, quando vem vários pensamentos, ideias e tudo? Então, aí também é onde há a voz do Espírito Santo. E muitos podem resumir e dizer a voz do Espírito Santo é uma certeza, e de hecho é uma certeza. Pero toda certeza tem que ter seu fundamento, e a certeza que temos que a voz do Espírito Santo está basada na Bíblia. Há um pensamento, há uma ideia, e você não sabe se é do Espírito Santo, basta mirar a Bíblia, observar na Bíblia. A função do Espírito Santo é recordar-nos todo o que está escrito, tudo o que Deus ha hablado. Há um versículo que diz que ele nos ensinará todas as coisas e nos recordará todas as coisas que Deus, que Jesus nos ha dicho. Em outras palavras, ele trabalha com a coerência. Ele não vai falar algo de outro mundo. Ele não vai falar, por exemplo, que ele não te perdona, sendo que aqui afirma que ele perdona todos aqueles que confessam o pecado. Ele não vai falar para que você venha de uma pessoa, sendo que ele ensina a perdonar. Em outras palavras, para que você pueda ser guiado por la voz do Espírito Santo, a melhor maneira é você conhecer a palavra de Deus. É impossível você madurar espiritualmente sem madurar em seu aprendizagem bíblico. O Espírito Santo, ele sempre vai falar, pero acuerde que seus sentimentos também falam. Seus sentimentos vão depender de circunstâncias, de momentos, de situações que estão passando e eles gritam. Por exemplo, se você começa a ter sentimentos hacia uma pessoa, você vai acabar confundindo e pensando que Deus quer que você quede com esta pessoa. Porque seus sentimentos estão gritando e dizendo isso. Mas não é o que Ele quer. Ele quer que você tome decisões coerentes em sua vida sentimental, observando princípios bíblicos. Será que esta pessoa corresponde a lo que a palavra habla, que é um homem ou uma mulher de Deus? Não, não corresponde. Então, independente de lo que você sente, não é para você. É assim que funciona a voz do Espírito Santo. Ela nunca vai contradizer a Bíblia, ao revés, ela sempre terá apoio em la palavra. Então, tudo o que você pensa, tudo o que você medita, toda decisão que você está formando aqui, ela tem coerência com a palavra de Deus? Sim, pastor, está tal como Deus, Jesus nos ensina. Então, essa é a voz do Espírito Santo. Então, pastor, eu sou completamente dependente de conhecer a Bíblia, de entender a Bíblia. Sim, você é completamente dependente da palavra de Deus. Mas não se preocupe em guardar e gravar versículos. Preocupe em meditar diariamente. Preocupe em dedicar-se diariamente à leitura. E assim, o Espírito Santo lhe hará você recordar todo o que você necessita. Através da meditação diária, ele lhe vai dar as respostas, as decisões. A Bíblia tem respostas para tudo. Tem orientação para tudo. E através de ela, você vai conseguir ouvir a voz do Espírito Santo. Ora, ojo, é impossível ouvir a voz do Espírito Santo sem meus sentimentos gritam. Se você é uma pessoa que seus sentimentos estão gritando de diversas maneiras, que é esse sentimento gritar? Eu sinto muitas coisas, eu quero fazer muitas coisas, eu desejo muitas coisas. Aprenda a renunciar. Ele ajuda em Daniel, Daniel é um exemplo de renúncia de meus sentimentos, de disciplina de meus sentimentos. Ajunar o que me gusta, o que quero, a maneira que quero. Isso é uma excelente maneira de você disciplinar seus sentimentos. Comece a ser-lo, haga mais ajunos, haga mais renúncias, e então você estará mais sensível à voz do Espírito Santo. Sempre quando, junto com esses ajunos, você tiver uma boa meditação da palavra de Deus. Aproveite em sua oportunidade a hora que você vai estar orando, buscando a Deus, e Ele vai falar com você, e você vai saber que é Ele, porque você se vai acordar que é a vontade dele expressada na Bíblia, no que está escrito. Sempre que você vai tomar uma decisão, você vai ter base bíblica para tomar essa decisão, e você vai saber, é a voz do Espírito Santo que quer que eu tome essa decisão. É assim que eu consigo ouvir a voz do Espírito Santo. Está bem? Que Deus bendiga a todos vocês e hasta a próxima pergunta.